Ok, todos que já pediram para entrar estão na sala e vamos começar já com o nosso estudo de Gênesis, capítulo 41 a 45. Hoje estamos na penúltima aula do livro de Gênesis e vocês que têm acompanhado desde o início têm percebido como esse livro é muito importante para compreender o resto das Escrituras. Que o livro mostra quem nos criou, como que a vida começou e também como Deus escolheu uma família especificamente para abençoar todas as outras famílias por meio de Jesus Cristo. Então, apontando para o Novo Testamento e para o cumprimento da missão de Jesus em oferecer para nós a salvação. E hoje estamos vendo uma parte importante dessa história sobre José e o que acontece com ele no Egito, como ele já foi preso, no estudo que fizemos já semana passada, e agora o que acontece para ele não somente sair da prisão, mas ser colocado numa posição para salvar a família dele, a família de Israel, aquela família da promessa que Deus havia feito. Então vamos lá com as coisas sobre esses capítulos 41 a 45, observando algumas coisas primeiro de introdução e depois já vamos entrar nas perguntas. Ele começa aqui mostrando uma mudança muito radical na vida de José. Depois de anos sofrendo como escravo e preso, agora, de repente, ele foi chamado para interpretar os sonhos do faraó e esse rei reconheceu a grande sabedoria de José e que Deus, de fato, estava com ele e colocou José numa posição de importância no seu governo. Isso também leva à exaltação de José em relação aos seus irmãos. Lembramos que décadas antes, ele teve aqueles sonhos que os irmãos iam se ajoelhar diante dele, se prostrar diante dele. Agora, isso acontece quando eles voltam lá para o Egito pedindo o direito de comprar, o privilégio de comprar alimentos, e de repente José está nessa posição de autoridade sobre eles. Então, depois de tudo que aconteceu, ele agora tem oportunidade até de procurar vingança, mas não usou nesse sentido. Ele usou a sua posição realmente para a salvação da sua família e para cumprir uma parte importante do plano do Senhor. Assim, ele convidou a família para descer para o Egito, onde o pai dele morreria 17 anos depois, e o final da vida de Jacó, e agora começo desse período de escravidão da família depois da morte de José. E assim, Deus não esqueceu das suas promessas. Demorou para tomar o primeiro passo de dar o filho de promessa para Abraão, demorou para começar a multiplicar a família, mas agora, durante esse tempo no Egito, de fato vai multiplicar e criar uma grande nação dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, com essa introdução, vamos começar agora no capítulo 41 e as perguntas sobre esses capítulos. E vou mencionar hoje, acho que vocês sabem que eu estou de viagem, mas ainda conseguindo ligações aqui para fazer as aulas, e talvez por causa disso algumas pessoas se sentiram um pouco longe. E hoje eu tenho apenas um voluntário para responder a todas as 18 perguntas. Então, quem não se ofereceu para ajudar as perguntas, vai ouvir esse diálogo. Eu e o Leonardo vamos conversar bastante hoje sobre as perguntas e podem assistir todas essas respostas dele. E vamos conversar sobre algumas coisas em relação às perguntas que vocês têm na apostila. E semana que vem, se você quiser ajudar também respondendo perguntas, mande mensagem para mim antes. Teremos mais uma aula para terminar o livro de Gênesis. Mas, Leonardo, vamos lá. Primeira pergunta aqui. Qual foi o teor do sonho do faraó, no capítulo 41? Boa noite, Denis. Boa noite a Boa todos. noite. Consistia, né, o sonho em 7 vacas magras e feias que devoravam 7 vacas gordas e formosas, seguido pelo outro sonho, em que as espigas cheias e boas eram devoradas por 7 espigas mirradas e cristadas. Os dois sonhos eram apenas um, onde Deus mostrou a Faraó o que haveria de fazer, trazendo ao Egito 7 anos de grande abundância, seguido de 7 anos de fome em toda a terra. Muito bom.
E sabemos até uma das histórias muito conhecidas da Bíblia. Acho que todos, desde crianças, talvez, que têm alguma formação com instrução de pais cristãos, já conhecem bem essa história. É uma história fascinante. Embora a gente nunca viu vacas que comem outras vacas ou espigas que comem outras espigas, mas em sonho, Deus usou isso como uma maneira de revelar uma coisa importante. E nisso, vamos já partir para as perguntas verdadeiras e falsas, Leonardo. Pergunta número 2. Quando ele não gostou das interpretações dos seus sonhos, dados pelos magos do Egito, Faraó aceitou a sugestão de chamar José. Verdadeira ou falsa? Ela é falsa, pois ninguém conseguiu interpretar os sonhos. Ok. Não foi uma questão de gostar ou não. Não houve interpretação. Esses magos eram incapazes de dar interpretação, e isso abriu a oportunidade para José. Com certeza, Deus controlando tudo isso, com o propósito de tirar José no momento importante e certo para salvar a família, como seria necessário. E o copeiro-chefe, depois de 2 anos que ele foi solto, agora ele lembrou-se de José e falou para o rei, e o rei mandou chamar José para interpretar o sonho. Pergunta número 3. José disse que as vacas gordas representavam 7 anos de fartura e que as vacas magras representavam 7 anos de fome. Verdadeiro. Verdadeiro, ok. Como você já explicou na primeira pergunta, que realmente esse sentido, que as vacas e as espigas representam esse mesmo período de 14 anos. Então, ele repete o sonho de uma forma diferente, mostrando que teria 7 anos de fartura e depois 7 de escassez. Tanto na prisão como na presença do rei, José deu crédito a Deus pelas interpretações dos sonhos. Sim, verdadeiro. Ele deu crédito a Deus. Sim. Que é uma coisa importante aqui. Ele não está aceitando honra para si. Ele não está se colocando como alguém que tem uma capacidade especial, mas, de fato, ele está mostrando aqui que Deus estava agindo por meio dele. E como é importante isso? Deus merece a glória, Deus merece a honra. Quando no Novo Testamento fala de dar um copo de água no nome do Senhor, lembramos da importância de dar honra para Deus, até pelas coisas boas do dia a dia que nós fazemos. Não é porque nós somos pessoas tão boas ou especiais, mas por sermos servos do Senhor, nós procuramos servir bem aos outros. E Deus que merece a honra para isso, não a gente. Então aqui ele falou claramente, várias vezes, nesses capítulos, que foi Deus que estava dando para ele essas interpretações. Então a mensagem é do Senhor. Só mais uma observação. Tem muita gente hoje que acha que faz a mesma coisa, que interpretam sonhos como se fossem revelações. Sinceramente, eu já ouvi tanta bobagem nesse sentido, de pessoas alegando que o sonho era a revelação de Deus e alegando ter poder para interpretar esses sonhos. O que nós devemos lembrar é que naquela época, Deus falava diretamente com os homens. Naquela época, ele usava sonhos e visões, ou às vezes falava diretamente, às vezes aparecia na forma de anjo, para conversar diretamente com os homens. Isso aconteceu ao longo do Antigo Testamento, e quando chegamos no Novo Testamento, com Jesus e os apóstolos, e mais alguns profetas que receberam esse dom de profecia, mais algumas pessoas que recebiam, de fato, capacidade de interpretar. Mas isso foi uma coisa temporária. Porque Judas, versículo 3, diz que a fé, ou seja, a mensagem do Senhor, uma vez por todas foi entregue aos santos. Pedro afirma que tudo que pertence à vida e à piedade já foi dado para nós, já foi revelada. Ou seja, já no primeiro século, já quando estavam terminando de escrever o Novo Testamento, Deus completou a sua revelação. Ele fala para nós hoje por meio das Escrituras. E nesse sentido, ele fala exatamente a mesma coisa para você e para mim.
Eu não tenho nada de interpretação especial, particular, dado para mim, ou de interpretação de algum sonho como revelação do Senhor. Deus fala para nós por meio das Escrituras e não usa mais esse meio de sonhos e interpretações para falar conosco. Quando aconteceu com José, com Daniel e com outros, foi Deus que estava agindo e eles deixaram isso bem claro. Mas hoje em dia, quando alguém afirma interpretar sonhos, está falando do próprio coração e não uma revelação que vem do Senhor. Ok, passando agora para a pergunta 5, ou afirmação 5. Leonardo, José aconselhou o faraó a se manter calmo, sem mudanças nas suas políticas, confiante de que Deus ia prover tudo que o povo precisava nos anos de escassez. Não, falso. Ele aconselhou a Faraó a colocar um homem sábio e administradores que administrassem a colheita dos mantimentos para serem utilizados, né, de forma correta quando os 7 anos de fome viessem. Perfeitamente. Então, agora ele precisa adotar políticas assim para se preparar para isso. Deus estava avisando de antemão justamente para dar condições de se preparar. E como nós entendemos no contexto maior da história, dando condições de mostrar que José servia como instrumento do Senhor para revelar essas mensagens, e também pensando na preservação da nação, a família de Jacó, que seria a futura nação de Israel. Nisso, uma observação. Às vezes, pessoas têm a ideia de que confiança no Senhor significa inatividade diante de algumas situações que nós podemos ter algum controle. Deus procura a fé ativa. Quando nós realmente acreditamos no Senhor e acreditamos na Sua palavra, nós agimos conforme isso. Não ficamos de braços cruzados, deixando tudo nas mãos do Senhor. Quase tudo está nas mãos do Senhor, mas Ele deixou algumas coisas nas nossas mãos. E assim devemos lembrar que nós agimos com a responsabilidade diante de várias circunstâncias. Pergunta 6. José, aos 30 anos de idade, foi promovido pelo rei para a posição de governador sobre o Egito. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. E nisso, sabemos que ele ficou subordinado somente ao próprio rei, que ele agora vai administrar a terra, se preparar para esses anos de fome que viriam, e que isso aconteceu, o texto diz claramente, quando ele tinha 30 anos de idade. Agora temos uma referência de idade que ajuda para entender algumas coisas. A última vez que falou sobre a idade de José foi quando disse que ele tinha 17 anos. E entendemos que com 17 anos ele saiu à procura dos irmãos que pegaram, venderam, e ele passou a ser escravo. Nós não sabemos quanto tempo ele continuou como escravo na casa de Potifar. Sabemos que ele foi preso por mais de 2 anos, porque houve 2 anos entre a interpretação dos sonhos e a saída de José da prisão, e ele obviamente estava preso por algum tempo antes disso. Mas não sabemos entre 17 e 28 anos de idade, exatamente quando ele foi preso. Acho provável que ele tenha servido por alguns anos na casa de Potifar, pelo fato que ele subiu para ter essa posição de confiança na casa dele. Também acho provável que ele estava na prisão alguns anos antes de interpretar os sonhos, porque ele chegou a ter a confiança do chefe de guardas na prisão. Mas alguma coisa entre 17 e 28 anos, que aconteceu aquela história da mulher de Potifar inventar a mentira, acusando José falsamente, levando à prisão dele. 17, 28 e agora 30 anos de idade. E mais para frente vamos usar isso para ver mais algumas coisas interessantes sobre a família de José. Número 7. José se casou, teve 2 filhos, Zezinho e Efraim. Falso. Manassés e Efraim. Ok. Eu não encontrei o nome Zezinho nessas escrituras. Tem José, mas essa forma diminutiva que usamos no Brasil, não encontramos aqui. Mas realmente, Manassés e Efraim. Agora, por que é importante isso?
Sabemos que Manassés e Efraim se tornam duas das tribos de Israel, recebendo herança. Inclusive, Manassés e Efraim dominaram uma boa parte do território de Israel quando chegamos no livro de Josué em diante. Manassés recebeu a metade do seu território do lado oriental e a metade do lado ocidental do Rio Jordão, e Efraim tinha também um território grande. Efraim se torna importante na história depois porque o primeiro rei de Israel, o reino do norte, depois da divisão do reino, vai ser efraimita. Então, realmente, eles têm um papel importante ainda pela frente na história. Efraim e Manassés, os dois filhos de José. A fome veio, como José havia falado, e afetou apenas a terra do Egito. Falso, afetou toda a terra. Sim, foi algo generalizado que foi motivo de outros povos comprar alimentos dos egípcios, porque só os egípcios tinham esse conhecimento que ia acontecer. Só o Egito que se preparou para isso. Agora, as outras nações se dependem do Egito. Mas uma coisa que observamos nisso, Egito, naquela época, era uma terra muito fértil. Conseguiu produzir comida suficiente para manter a própria população e também ajudar outras nações ao seu redor. Muito diferente da circunstância do Egito hoje em dia. Eu creio que essa mudança foi consequência justamente de castigos divinos, começando com as pragas no livro de Êxodo, e com outros castigos que vêm depois, conforme profecias que encontramos em alguns dos profetas mais para o fim do Antigo Testamento, que o Egito hoje não é nada do que era naquela época. Número 9, já vamos entrar no capítulo 42 agora, onde os irmãos de José vão descer para comprar alimentos no Egito. E nisso, Leonardo, Jacó mandou 10 dos seus filhos para o Egito para comprar alimentos. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Ele mandou todos os irmãos mais velhos, mas não mandou o caçula Benjamim para descer para o Egito. Agora, falando sobre esse caçula, Benjamim, o filho mais novo de Jacó e Lia, não desceu com os irmãos na primeira vez, que o pai dele tinha medo de perder outro filho. É falso porque era filho de Jacó com Raquel. Ok, você não caiu nessa pegadinha aí. Muito bom. Tá. Que realmente era o filho mais novo de Jacó, mas ele era filho de Raquel. Inclusive, nós lembramos que ela morreu no parto quando nasceu Benjamim. Isso foi perto da cidade de Belém, mesmo lugar onde Jesus morreria depois. E esse fato é citado no Novo Testamento como se tivesse Raquel chorando pelos seus filhos quando Herodes matou os bebês de Belém, tentando matar Jesus. Então, tem um fundo aqui histórico interessante em relação ao que acontece com Jesus. E pergunta 11, Leonardo, para garantir que os irmãos trariam Benjamim da próxima vez, José prendeu Simeão no Egito. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Agora, interessante nisso, que ele prendeu Simeão como garantia. Nós não sabemos o que José já sabia do papel de Rubem em poupar a sua vida, o que ele sabia antes disso. Quando aconteceu aquela história de prender José e vender para os midianitas, nós não sabemos se José ouviu as conversas, sabia de alguma coisa de Rubem tentar salvar a sua vida. Mas ele ouviu aqui, no capítulo 42, quando os irmãos achavam que ele não entendia as conversas, ele ouviu a história. E pode ser por esse motivo que ele não prendeu Rubem, mas passou para o segundo na ordem dos filhos e prendeu Simeão como garantia. Não temos certeza, mas uma possibilidade aqui no contexto. Agora, entrando no capítulo 43, a segunda vez que os irmãos vão descer para o Egito, essa vez levando Benjamim. E agora, a pergunta número 12, Leonardo,
Inicialmente, Jacó recusou deixar Benjamim ir ao Egito, mas cedeu quando a fome persistiu e seus mantimentos acabaram. Verdadeiro. Verdadeiro. Que não queria, demorou. E o que aparece aqui, normalmente, em caso, o ciclo de plantação seria de 1 ano. Então, quando passaram 7 anos de abundância naquela região, provavelmente a família de Jacó, na terra de Canaã, também teve abundância. Só que eles não estavam se preparando, guardando as coisas. Passando 1 ano sem praticamente nada de produção, descem ao Egito para comprar o que precisam. Voltam com esses alimentos, plantam, esperando colheita no ano seguinte, mas mais uma vez não produz quase nada. E agora, depois de mais 1 ano, eles descem, desta vez levando Benjamim. Então, durante 1 ano, Jacó continuou com essa esperança que daria tudo certo, mas e não deixou Benjamim descer para resgatar Simeão, mas agora que todo mundo vai sofrer, a família toda pode morrer de fome, ele cedeu e deixou Benjamim descer com os irmãos para o homem lá no Egito. Número 13. Quando os irmãos de José foram comer na casa dele, se maravilharam por estarem posicionados na ordem de idade. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Uma coisa interessante nisso. Não estamos falando aqui de irmãos com idade diferentes muito grande de idade. Todos esses, menos Benjamim, nasceram em um período de menos de 12 anos. Isso observamos voltando lá para a história de Jacó em Padã Aram, lembrando que ele ficou 20 anos, 7 anos antes de casar, e aí casou. Obviamente, demoraria quase 1 ano para ter o primeiro filho. Então, dos 20, tiramos 7 mais 1, tiramos 8 anos. E durante um período de 12 anos, nascem os outros, e o último desses é José. Então, temos menos de 12 anos para o nascimento desses filhos. Eu sou um de 4 filhos homens do mesmo pai. A minha esposa é uma das 4 filhas mulheres da família dela. E tem mais 2 irmãos mais novos. Se colocar todos juntos, pessoas quase sempre vão errar tentando identificar quem é mais velho e quem é mais novo entre esses irmãos. Eu mesmo sendo mais novo do que meus irmãos, às vezes eles acham que eu sou mais velho justamente por causa desses cabelos brancos aqui. Que eu tenho irmãos mais velhos que não têm tanto cabelo branco. Eu diria que também não tem tanto cabelo, mas isso é outra história. O ponto é que é difícil discernir diferença de idade, muitas vezes, entre irmãos. E para olhar para 11 e colocar exatamente na ordem certa, foi um pouco assustador para os irmãos de José. E com certeza, ele de propósito estava mexendo com eles. Estava mostrando que ele tinha poder que eles não tinham nem como entender sobre a situação e sobre esses próprios irmãos. Agora, capítulo 44. Eu acredito que esse capítulo serve para mostrar a mudança nas atitudes, comportamentos e caráter de alguns dos irmãos, talvez todos os irmãos de José. Quando os irmãos saíram pela segunda vez com seus sacos de mantimentos, José mandou persegui-los para lhes devolver o dinheiro da compra. Verdadeira ou falsa? Não, é falso. Mandou Falsa. Por persegui-los quê? por causa do copo que foi colocado no saco de Benjamin, propositalmente, né? Ok, não foi para devolver dinheiro. Ele mandou forjar evidências de furto e mandou seus servos persegui-los para acusá-los desse crime. E ele sabia que estava colocando agora a vida de Benjamim, supostamente em risco, e provavelmente para provar a atitude dos irmãos. Porque Benjamim agora é o predileto. O pai, acreditando que José já morreu, obviamente está protegendo Benjamim, não queria nem deixar descer, eles já tinham falado sobre Benjamim. José sabia da vida de Benjamim,
E agora dá para imaginar que eles teriam talvez as mesmas atitudes para com Benjamim que tinham para com José. E agora ele dá a oportunidade para eles se livrarem de Benjamim, como eles tinham feito com José. E quando chegam para achar as evidências, parece que Benjamim seria o culpado desse crime. E agora o que os irmãos vão fazer? E realmente, uma parte importante da história nisso. Agora vamos deixar verdadeira e falsa e voltar para perguntas normais, Leonardo. O que os irmãos de José fizeram na casa dele em cumprimento do sonho registrado no capítulo 37? Se prostraram em terra diante dele. Exatamente. Agora, implorando misericórdia, se oferecendo para ser escravos dele, justamente como ele tinha sonhado, os irmãos se prostrando diante dele. Agora é José numa posição de primazia, de domínio sobre os irmãos mais velhos. Deus fez a profecia por meio de sonho e cumpriu agora nesse caso. No capítulo 45, José se revela aos seus irmãos e eles vão poder voltar com essa notícia para o seu próprio pai. Quando os filhos chegaram com as notícias de José, José está vivo, ele está bem, ele está no Egito, ele tem poder como governador do país. Como Jacó reagiu com essa notícia? Bom, inicialmente ele não lhes deu crédito. Porém, ouvindo todas as palavras deles, o espírito dele reviveu. Exatamente. Não acreditou. Como ia acreditar? Os próprios filhos haviam reforçado essa mentira ao longo de mais de 20 anos. Confortando o pai, mas não confortando com a verdade, confortando com mentiras, tentando dar algum consolo, mas conseguiram guardar esse segredo por mais de 20 anos. Agora, de repente, eles têm que falar a verdade para o pai, uma verdade boa, que José estava de fato vivo. Agora, Leonardo, vamos lá com os desafios especiais, e tem duas perguntas ainda hoje. Descreva o sistema de imposto que José criou no Egito. E qual foi o intuito desse imposto? Bom, ele mandou que se tomasse a quinta parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura, né? Juntando todos esses mantimentos nas cidades onde eles eram recolhidos, tendo como principal objetivo abastecer toda a terra nos 7 anos de fome. Exatamente. 20% da produção durante esses 7 anos, e assim eles teriam como sobreviverem depois. Que ele estava pensando realmente em guardar agora para o futuro. Sem justificar algumas práticas, no sentido, nós observamos algo parecido com isso. Na maioria dos governos hoje tem algum sistema paralelo ao INSS, que tem no Brasil. A ideia de cobrar o imposto enquanto a pessoa tem condições trabalhando para viver durante a aposentadoria quando não tem as condições de se manter. Uma coisa paralela. Mas nas escrituras, eu acredito que seja a primeira vez que nós encontramos um governo criando um sistema de imposto. Provavelmente existia antes disso, mas agora próprio José, servo do Senhor, que introduziu esse sistema de imposto sobre cidadãos do Egito. Imposto por si só não é uma coisa ruim. E com certeza nós, como cristãos, temos a obrigação de pagar os impostos. Romanos capítulo 13, 1 Pedro capítulo 2 deixam bem claro isso, que por esse motivo o cristão, mesmo não gostando dos impostos, paga, não sonega, cumpre sua obrigação, porque Deus realmente deu para nós esta obrigação. O governo, por sua vez, deveria usar os impostos para o benefício da população, como foi feito aqui por José, administrando bem esses recursos e assim conseguindo salvar a vida de muitas pessoas, não somente do Egito, mas de outras nações. Os impostos devem ter essa função hoje, de oferecer benefício para a população. Sabemos que nos governos, antigamente, no Antigo Testamento, no Novo Testamento,
Houve corrupção, houve desvio de recursos, o povo muitas vezes sofria por causa da injustiça dos seus líderes. Isso é errado, culpa dos governantes, mas, ao mesmo tempo, não é motivo de mentira, de engano e de sonegação por parte do cidadão. Para alguma pessoa falar que gosta de pagar imposto, eu teria dúvidas sobre a honestidade da pessoa. Mas, para os cristãos hoje, nós não temos opção de ficar entre a porcentagem alta de sonegadores que existem no país onde nós moramos e em muitos outros países hoje. Temos responsabilidade de sermos honestos, cumprir as nossas obrigações e dar a César o que é de César. E mais uma pergunta para hoje, vamos encerrar um pouco cedo hoje. Mas Leonardo, quando acreditou que a escolha seria entre Simeão e Benjamim, Jacó se mostrou mais preocupado em poupar a vida de qual dos filhos? E por que essa preferência? De Benjamim, pois era filho de Raquel, a sua mulher amada, o qual morreu dando à luz a esse filho, Benjamim. E também por acreditar que ainda era o seu único filho vivo de sua mulher amada Raquel, né? Pois Ok, achava que José ainda era morto. exatamente, é exatamente isso, que ele era filho, aparentemente o único sobrevivente, como você acabou de falar, de Raquel, que era, por sua vez, a esposa favorita. Eu vou mencionar mais uma coisa aqui, talvez do outro lado dessa questão, é que Jacó já estava aborrecido com Simeão. Então, talvez, além de elevar Benjamim como predileto dos filhos, podemos baixar Simeão nos olhos do pai, porque ele foi responsável, junto com Levi, pelo massacre da família Sim. dos Siquemitas. Então, isso é uma história que a gente já viu antes e que vai entrar novamente, eu creio, quando chegamos no capítulo 49, as bênçãos dadas, as profecias sobre a herança dos descendentes, que Simeão novamente vai ser rebaixado. Não vai ter a posição esperada como o segundo na linhagem dos filhos. Mas realmente, escolhendo entre Benjamim e Simeão, ele estava disposto a deixar Simeão na cadeia, talvez o resto da vida, para poupar a vida de Benjamim. Leonardo, eu quero agradecer mesmo pela ajuda hoje. Você respondeu a todas as perguntas e acertou todas. Parabéns. Isso, acredito que ajuda todos que estão ouvindo também. Pode falar. Sempre às ordens. Ok, muito bom. E eu espero ainda conhecer pessoalmente. Ainda não tivemos esta oportunidade, mas por enquanto, virtualmente, vamos continuar conversando. Sim. Ok. E mencionando para a semana que vem, a última aula de Gênesis, capítulo 46 a 50, as últimas páginas também da apostila que vocês têm. E como sempre também procuramos respeitar direitos autorais com as imagens usadas durante as nossas aulas. E eu agradeço a todos pela participação. Que Deus abençoe seus estudos e a aplicação da palavra do Senhor em nossa vida. Porque conhecimento sem aplicação é como a fé sem obras. Não tem muito valor. Mas quando conhecemos e aplicamos em nossas vidas, podemos honrar o nosso Criador. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite.